Olá, bem-vindo ao programa Eleições 2024 na Exame, onde vamos analisar e trazer bastidores das eleições municipais deste ano. Eu sou André Martins, repórter de Brasil e Economia na Exame, e ao meu lado está Luciano Pado, editor de Macroeconomia. Bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, André. E estamos aqui também com Sila Schumann, CEO do Instituto de Pesquisa IDEA. Sila, muito obrigado por ter topado discutir eleições aqui na Exame. Oi, é um prazer enorme, André e Luciano, estar aqui com a Exame novamente fazendo análise de eleições. Muito obrigado, Sila. No programa de hoje, vamos tentar colocar a bola no chão e falar sobre o caminho até as eleições. Então, para começar, a gente vai trazer as principais datas do período eleitoral. Para você, vai aparecer na sua tela, a gente também vai conversar aqui. A partir do dia 5/4, começa a janela partidária, que é quando os pré-candidatos... Até o dia 5 até dia 5/4, quando os candidatos eles podem trocar de partidos, né? Aí a gente tem as discussões de federação, proibição para agentes públicos, aí no caso, quem participa de programas de TV não pode estar mais participando, tem que deixar, se a intenção é participar, ser candidato a prefeito ou vereador. A gente tem as convenções partidárias a partir do dia 20 de julho até dia 5 de agosto, que aí é o momento onde as candidaturas vão ser validadas, tá? E até dia 15 de agosto, os partidos têm o período para registrar os candidatos. E a partir do dia 16, começa a campanha eleitoral. Do dia 30 de agosto até o dia 30 de outubro, a gente tem horário eleitoral. E aí, no dia 6/10, a gente tem o primeiro turno das eleições. Para cidades que têm mais de 200 mil habitantes e o candidato não tiver mais de 50% de votos mais um, a gente vai ter o segundo turno. Então, passadas as datas aqui, eu queria começar perguntando para a Sila, como que você está vendo esse período pré-eleitoral depois de uma eleição tão polarizada em 2022? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que chamar a atenção de que o eleitor ele está absolutamente desconectado ainda com a eleição. A gente aqui já está discutindo isso, a gente está ligado no tema, mas assim, as primeiras pesquisas publicadas, a gente vê aí, tem até 2/3 de eleitor indeciso, né? Em algumas delas 1/3, em outras 2/3. É muita gente de eleitor indeciso que nem sabe quem são os candidatos. E olhando esse esse calendário que você apresentou aqui, eu diria que a eleição ela começa a entrar na cabeça das pessoas quando os vereadores começam a fazer campanha. São eles que levam a campanha para a rua, para os bairros, e aí que a gente vai começar a ver uma movimentação. Mas nesse período aqui, a gente debatendo isso, e quero aproveitar para dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês de novo, nessa parceria do IDEA com o Exame. Prazer é a gente analisando, é muito bom. A gente vai ter muito para falar também, porque é bem nesse período agora que a gente começa a ver qual é a agenda da sociedade, que tipo de candidato que se coloca melhor, quais são os problemas. Então é muito legal a gente começar cedo. Estou bem feliz com essa oportunidade. A gente que agradece, Sila. Você falou um pouco, assim, desde 2016 a gente tem esse fenômeno da pré-campanha, né? Que todo mundo hoje é pré-candidato, depois vira pré-candidato oficialmente, até então virar candidato. Na sua experiência nessas últimas eleições, pré-campanha faz diferença? Olha, faz diferença, apesar de que a gente vive quase que uma hipocrisia, né, dentro do nosso calendário eleitoral, porque, na verdade, tem campanha, mas não tem campanha, né? Tem muita coisa que não pode se fazer, por exemplo, não se pode pedir voto, né? Então, a campanha ela vai se arrastando até o momento da oficialização. Isso beneficia quem? A quem está no poder, a quem já tem cargo, porque a campanha curta é para quem já é conhecido e já tem cargo. Então, essa é a primeira questão nisso. Agora, com as redes sociais, esse ritmo ele está mudando pela própria realidade, porque os candidatos estão na rede social, os eleitores estão na rede social. E na rede social a campanha acontece, mesmo que você não possa fazer muitas coisas, dizer, etc. e tal, você está se relacionando. E para isso, sim, a pré-campanha ela é fundamental, porque você não consegue colocar de pé uma rede social em pouco tempo, porque é um relacionamento que você vai construindo, né? Por mais que você tenha dinheiro lá na frente,
o que acontece? Quando entra no período eleitoral, hoje você tem um impulsionamento, né, de rede social, que também é uma curva aqui que a gente está na nossa campanha, porque a gente não tem mídia paga, né? A gente tem um horário gratuito, diferente de outros países. Mas na internet tem uma mídia paga, que é esse impulsionamento. Mas o que ocorre? Quando começa a eleição, todo mundo começa a fazer essa mídia ao mesmo tempo, impulsionar ao mesmo tempo. E aí fica muito caro e muito mais difícil de você atrair a atenção das pessoas, porque são milhares de candidatos ao mesmo tempo. Então, se você não começa a fazer isso agora, é muito difícil que você vá conseguir fazer isso depois. E o outro aspecto, evidentemente, é você começar a pensar na cidade, você fazer as suas alianças. Então, do ponto de vista do candidato, eu diria que já está atrasado. Quem não começou no ano passado já vai ter dificuldade de começar agora. Aproveitando esse paralelo que você fez com outras eleições, né? Em 2016, muito foi dito que foi a eleição da antipolítica, né? O país estava passando por uma crise econômica, política, teve todo o processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Em 2020, teve uma eleição da pandemia ali, uma consolidação do centro, vencendo em diversos locais do país. Para onde você vê que caminha essa eleição? Olha, 2020 realmente foi uma eleição completamente diferente, né? Acho que ela inovou em muitas coisas por obrigação. Imagina que não se podia fazer contato das pessoas, né? Sim. E você tinha ali um momento muito dramático, né? Evidentemente, com relação à saúde, com relação à economia. Então, os candidatos a prefeito, eles tiveram ali que reinventar o jeito de fazer campanha. Por um acaso, naquela época eu estava preparando candidatos do Renova Brasil, aquele movimento de renovação de candidatos, e o que eu percebi foi que as mulheres foram desistindo porque elas não davam conta de fazer campanha, porque a gente percebeu ali que as mulheres tinham que cuidar das crianças, dos idosos, da casa, de tudo aquilo, e não tinha como fazer campanha, né? Então foi uma campanha muito peculiar, eu diria, né? Muito diferente. Eu diria que esse ano, né, você falou de outsiders, a gente volta para a política. Né? Eu acho que a gente volta para a política por vários motivos. O primeiro deles é até por conta do financiamento eleitoral. Anteriormente, os candidatos, os partidos, eles precisavam arrecadar recursos de fora para fazer suas campanhas. Então, alguns outsiders que já vinham com recursos, que vinham com apoio de empresários, por exemplo, tinham muito espaço. Hoje, os partidos têm a sua verba, que é maior do que qualquer verba de doação. Então, é natural que eles tragam os seus políticos para concorrerem às eleições. Bastante neles, né? Investam bastante neles, né? Então, eu acho que tanto nessa eleição municipal como na próxima eleição nacional e estadual, a gente vai voltar para a política. Acho que a gente vai ter candidatos políticos e poucos outsiders, né? E eu vejo nessa eleição municipal, assim, até já avançando um pouco para São Paulo, né, que eu acho que é a eleição que vai ter mais holofotes, né, que vai mais ter uma disputa importante, não só pela importância da cidade, como pela especificidade desse ano. A gente tem uma tese aqui de que a eleição não vai ser sobre polarização, como querem os políticos, especialmente se a gente for olhar políticos como Lula, Bolsonaro ou parte da imprensa, né? Está se falando muito, é uma polarização, a gente vai discutir projeto de poder, a gente vai discutir costumes, a gente vai discutir outras coisas. A nossa tese, e é apenas uma tese, por enquanto, é de que a eleição vai ser sobre a cidade. A eleição vai ser sobre a cidade porque o cidadão, na hora da prefeitura, ele quer entender o que vai melhorar para a cidade. Que entregas, né? Entregas e os problemas, né? Em pesquisas que a gente já tem feito, o eleitor sabe apontar muito direito quais são os problemas das cidades e da sua própria cidade. Então, eu acho que essa questão de polarização ela vai interessar, de fato, mais a política, sabe? A política dizendo, se eu ganhar São Paulo, acontece tal coisa, e forçando essa ideia de eu não vou, né? A ideia que aconteceu ali na eleição nacional última, né? Que as pessoas votaram muito mais para o outro não ganhar do que para o seu ganhar, né? O voto contra, né? O voto de rejeição. Eu não vejo acontecendo na eleição municipal esse fenômeno com essa potência, porque vai ser obrigado a discutir os assuntos da cidade. Acho muito difícil ir para uma eleição municipal sem conhecer a cidade, por exemplo. Não, né?
Perfeito, eu acho que essa acho que é uma das primeiras coisas que a gente queria trazer aqui, um pouco desse... Por que tem havido tanta vontade de figuras como o próprio Lula e o Bolsonaro, né, o presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro, de tentarem se associar a essa campanha, por exemplo, em São Paulo, mas em vários outros lugares, né? Por que você vê que eles querem... É parte deles também de se manterem dentro de uma agenda de discussão nacional? Exatamente, acho que é muito por aí. Essa lógica atual da política é de polemizar na rede social, né? Em você estar o tempo inteiro polemizando e engajando o seu público. Então, sabe, se eu vou discutir saúde pública na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro ou em Natal, não vai criar tanto engajamento quanto eu dizer que não sei quem vai invadir, que o outro vai proibir. Enfim, né, são temas que não provocam tanta comoção. E aí acho que tem esse jeito aí, uns mais, outros menos, de se utilizar dessa lógica do engajamento mesmo, né? Eu não acho que a população vai entrar como um todo nisso, até porque quando a gente fala, por exemplo, de São Paulo, a gente está falando especialmente de uma decisão de voto ali do centro expandido e da periferia, que enfrenta muitos problemas, Sim. Problemas reais, quer dizer, a pessoa não vai votar baseada em teses a respeito, né? Eu acho que é diferente da eleição nacional. Na eleição nacional, acho que tem muito mais espaço, porque é mais etéreo para a pessoa entender o que um presidente pode fazer por ela, né? Exceto na economia, que você pode ter 2 projetos ali de poder, né, da área econômica ou segurança, mas é mais difícil você ter 2 projetos em discussão. Acho que para uma cidade isso é mais facilitado, acho que tem mais debate e no final acho que os candidatos vão ter que aterrissar, sabe? Agora, Sila, eu queria tentar você assim, que uma coisa não exclui a outra, né? Não quer dizer também que figuras como Lula e Bolsonaro não serão importantes carregadores de voto. Sem dúvida, sem dúvida. Eles vão continuar carregando voto, né? Com certeza, vão carregar voto, mas não é isso o fundamental, né? Não Perfeito. É esse o fundamental numa eleição municipal. Veja bem, vamos pegar um histórico, né, ainda em São Paulo, né? Se fosse isso, você só teria PT e PSDB ganhando eleições em São Paulo ao longo da história, porque essa era a polarização tradicional. Mas não, você teve mais prefeitos de MDB e de Centrão do que desses 2 partidos ao longo desses últimos anos. Sim. Então, acho que o eleitor ele não vota desse jeito nas cidades. Ainda é uma tese, como eu disse. Claro. Acho que a gente tem que... né, a gente está apenas começando, mas eu queria chamar a atenção para isso que virou um pouco uma verdade, né? Não, a eleição está polarizada, vai ser Lula contra Bolsonaro e é isso. Não acho que seja isso. No caso específico de São Paulo, a tentativa dos candidatos, dos pré-candidatos hoje, em nacionalizar essa campanha. Então, você vê que talvez São Paulo pode ser um local diferente em relação a essa discussão das eleições municipais? Eu diria que nos outros lugares nem vai ter essa discussão, né? Porque, assim, a gente tem hoje 20 reeleições, né? Tem 20 candidatos que estão indo à reeleição. Eu costumo dizer que... Nas capitais, você diz. Nas capitais, sim. Estou Claro. falando só de capitais, perdão. Eu costumo dizer que reeleição é para reeleger, né? Ela foi feita para isso, né? Então, um candidato que está bem avaliado ou que aproveita a campanha para melhorar a sua avaliação, ele vai ser reeleito. Aqui em São Paulo mesmo, né? A gente está falando de São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo, você só teve 2 candidatos que não conseguiram se reeleger, por um acaso os 2 do PT, né? Marta e Haddad. Os outros mesmo, assim, Pita, por exemplo, né? Foi um candidato apoiado por Maluf. Então, a gente tem essa tradição da reeleição. Então, eu diria que nessas 20 capitais vai ser muito uma discussão sobre eu continuo com esse prefeito, com esses projetos que ele está fazendo, ou eu mudo de projeto. Então, isso tem pouquíssimo a ver com ele ser de esquerda ou de direita, ou ele ser pró-banheiro unissex, ou coisa que o valha, né? Ele tem a ver com o projeto que está sendo feito. Muitos desses prefeitos são bem avaliados, muitos deles, a maioria, é de
figuras bastante conhecidas, alguns nem tanto, né? A começar, né, Belo Horizonte, por exemplo, né, tem essa discussão. O prefeito, ele assumiu no lugar do prefeito eleito, ele era o vice, né? O prefeito saiu para se candidatar ao governo do estado. Então tem essa discussão no PSD de lá sobre se continua com ele, se não continua com ele, se ele vai ser candidato ou não. Então ali tem um pouco dessa discussão. Agora, onde o prefeito já é prefeito, foi eleito, não se coloca essa discussão, você não substitui um prefeito por um outro candidato, nenhum partido com cabeça faz isso, né? Aqui em São Paulo, a gente tem uma questão de ter um candidato desconhecido, não é? Porque ele não era uma figura política conhecida na maior parte da eleição, ele não fez uma campanha majoritária como candidato e ele não é bem avaliado. Então, acho que aqui a gente tem uma dificuldade maior. No entanto, isso que eu falei das reeleições tem um significado de que a máquina tem um poder muito grande. E o Caixa de São Paulo, nesse momento, está recheado, né? Está gordo o Caixa. E isso tem um peso, né? Quer dizer, todas essas reeleições que eu mencionei têm também a ver com isso, né? Então, acho que a gente tem aqui uma situação um pouco mais diferente, pode surpreender. Do outro lado, você tem um candidato que é o Boulos, né, falando dos que estão na frente, que tem muita rejeição, né? Ele tem que lidar com essa rejeição. E ele tem mais um problema, é que ele não tem o que mostrar, né? O que o Boulos fez por São Paulo. Ele não tem um enxoval, uma história para mostrar. E acho que isso também pode pesar contra ele. Por isso que eu acho que é uma eleição bastante ainda aberta nesse caso, né? E tem um outro pelotão vindo agora que a gente entrou em São Paulo, vamos ficar em São Paulo. Inevitável. Inevitável. Mas depois a gente volta para o Brasil também. Não, e a gente vai falar muito de Brasil durante o nosso trabalho esse ano. E aí, assim, falando de novo então, tem um outro pelotão ali depois, que é a Tabata Amaral, deputada federal, tem, como é o nome da... A Marina Helena. Do Novo. O próprio Kim Kataguiri também, cuja campanha a gente não sabe ainda se vai vingar ou não. Como é que você está vendo dessas figuras, quem pode se destacar e se alguém pode embaralhar num cenário em que o incumbente é desconhecido e o opositor a ele é muito rejeitado? Eu acho que, enfim, o tabuleiro está colocado, né? Acho, né, é muito difícil ter muito espaço para outros candidatos. Eu acho a candidatura da Tabata Amaral muito interessante. Acho que ela entra em lugares em que nenhum dos dois entram e que ela pode atrair votos tanto da periferia sendo expandido quanto, né, que é onde ela tem voto para deputado, quanto nos formadores de opinião, né, esse voto que a gente chama de opinião de classe média alta. O que eu acho que a Tabata vai ter que cuidar para ela mostrar que ela não está sozinha. Não é? Acho que essa é a principal dificuldade. Ela está tentando atrair aí o PSDB, que não tem mais a força que tinha em São Paulo e nem no Brasil, mas acho que o principal desafio dela é esse, é ela mostrar que não é um projeto dela, e sim um projeto de um grupo, porque os outros têm grupos muito fortes. Sim, né? Ela até vende que ela tem uma boa relação com o governador Tarcísio e com o presidente Lula, né? Ela se coloca nesse papel, apesar de não ser apoiada. Acho que não pode ser uma candidatura só dela, né? Acho que esse é um grande desafio para a Tabata. E a Marina Helena, acho que ela tem... enfim, ela está indo, né, nas pesquisas que a gente viu, ela está com bastante recall, acho que ela tem uma alternativa ao Nunes, né, ali do outro lado, mas eu tenho muita curiosidade sobre as mulheres nesse pleito, porque a gente tem estudado, a gente fez até uma iniciativa nova agora ali no IDEA, a gente se juntou com o Renato Meirelles do Locomotiva para estudar só voto de mulher. Legal. E candidatura de mulher, chama WLab. E o que a gente já tem percebido é que a mulher, ela cria um espaço ali para o fim desse extremismo, né? Eu chamo que é uma luz do fim do túnel para a polarização, porque a mulher, no jeito dela, né? Mulheres e homens, evidentes, que são iguais, né? A gente não está dizendo que são diferentes, mas por ter uma educação diferente, por ter um papel na própria família, na sociedade diferente, a mulher, ela costuma olhar para a política como um lugar de resultado para as suas necessidades, né? A gente chama de um voto mais pragmático. E as próprias mulheres na política, quando a gente vê a Jacinda na Nova Zelândia, outras figuras aí que a gente tem visto de mulheres líderes, elas têm conseguido trazer
um pouco mais de meio de campo aí, né? Quer dizer, de acomodar visões. Então, acho que a presença delas vai ser muito legal para o pleito, para não ficar exatamente essa questão polarizada. Eu acho que elas vão querer discutir a cidade, não que eles não queiram, mas acho que elas vão obrigar a conversa, né? Eu vejo a Tabata está muito querendo discutir política pública, não vejo ela querendo fazer outra coisa na eleição. Então, acho que é bem-vindo, né? Acho que é interessante. Não, muito bom. Porque ela esteve aqui com a gente e ela tentou muito fazer esse discurso de ser uma pessoa moderada, mas também contundente. Sim. E a gente conversava antes, você falava muito sobre a dificuldade do espaço da mulher na política, né? Em não parecer ao mesmo tempo suave demais, mas também não ser dura demais. Talvez você puder explorar um pouquinho isso da dificuldade de se criar o perfil de uma candidatura feminina. Nossa, muito difícil. Até por isso que a gente está fazendo o WLab. Eu tenho uma experiência longa aí de trabalhar com mulheres candidatas e a dificuldade é exatamente essa que você falou, né? Se a mulher fica suave demais, especialmente no executivo, o eleitor fala, se tiver uma greve, ela não vai conseguir segurar a onda, né? Ou ela é pau mandado de alguém, ela está a serviço de alguém. E se ela é muito dura, muito assertiva, isso eu estou falando de mulheres em geral, não precisa nem ser só na política, aí ela fica como agressiva. Né? Então, é um limite ali bem difícil, mas que eu acho que a gente tem que conquistar, tem que burilar, porque tem que ter mais mulher na política até para determinadas políticas públicas, né? Serem feitas, só as mulheres vão fazer, a gente é 53% do eleitorado, né? Sim, total. Então, é preciso achar esse meio termo aí. Mas é muito comum, por exemplo, que uma candidata mulher seja chamada de agressiva, de louca, né? Muito comum. Vai para essas raias do histrionismo, né? Vira uma coisa histriônica muito fácil, né? Exatamente. A análise sobre participação feminina. Fora as candidaturas laranja, né? Total. Que é um outro tema à parte, que não sei se para todo mundo que os acompanha, 30% das candidaturas no Brasil de um partido tem que ser de um sexo, poderia ser um gênero, né? Poderia ser masculino, mas como os homens são maioria, acaba que o mínimo da cota tem que ser das mulheres. E há inúmeros casos, toda eleição é uma grande dificuldade, né? Conseguir fazer com que essa cota seja respeitada e colocada à frente, né? Agora vai ter uma outra mulher muito interessante nessa eleição, que é a Marta Suplicy, né? Pois é. E que eu acho que vai ser, acho que foi enfim, foi a palavra que está na minha cabeça é jogada parece uma coisa negativa, né? Sim, mas enfim, mas foi uma jogada, eu acho muito... Estratégia, né? Exatamente, muito inteligente do presidente Lula de trazer a Marta como vice do Boulos, porque o Boulos, como eu falava, ele não tem o que mostrar, né? Porque ele nunca teve um cargo executivo. E a Marta é uma prefeita que tem um enxoval gigantesco de entregas para a cidade, experiência, então ela traz isso para a eleição, né, para a chapa deles. Ela é uma mulher que sofreu essa e muito mais discriminação na época dela, né, porque ela foi muito à frente do seu tempo, então a Marta, nossa, apanhou muito, né, muito por conta das coisas que ela falava, como ela se vestia, do jeito que ela falava, mas de fato ela tem muitas entregas que até hoje são importantes em São Paulo e, como eu falava, na periferia. Onde o Boulos não tem tanto voto, né? Acho que as pessoas olham e falam, um candidato de esquerda tem mais voto entre os mais pobres da periferia. No caso do Boulos, não. O voto dele está muito mais concentrado no formador de opinião, nesse voto de opinião que a gente falava, não no formador de opinião, mas no voto de opinião, diria o eleitor mais escolarizado. Então, a Marta traz isso para a chapa. Eu acho que foi bastante inteligente. Tem um outro aspecto disso, é que, ele atenuou ali a briga política no PT. Sim, né? Então, resolveu um problema. E dois, eu ouso dizer também que, veja, a Marta não estava no PT, né? Ela entrou no PT para concorrer. Então, uma possível derrota ela não vai pesar tanto para o PT. E aí eu exemplifico, por exemplo, durante um tempo, falou-se na Ana Estela, né? Uhum. Como candidata, que é uma mulher extraordinária. Ana Estela Haddad, né? Haddad, exatamente. Esposa do ministro Haddad. Exato, ela é uma mulher extraordinária e tal. Mas por ser esposa do ministro Haddad e ter um longo percurso no PT, você imagina a tensão que seria a campanha em caso de derrota, em caso de ir mal, enfim, né? Seria
né, outro outro ambiente. Com a Marta, não, né? Ela veio para concorrer, entrou no PT de volta, e, enfim, eu acho que foi uma jogada extraordinária. E até uma curiosidade da Marta, né, que ela não foi reeleita, ela foi prefeita, ela tentou a reeleição, não foi reeleita, mas em pesquisas recentes ela foi considerada uma das melhores prefeitas dos últimos anos, Exato, né? Ela foi prefeita numa circunstância muito diferente dos prefeitos que vieram depois, né? Mas, de fato, ela inovou em muitas coisas, né? A gente tem aí o CELS, todo mundo ainda fala, o bilhete único, enfim, Vai e ela volta, tem... né? enfim, tem, né? A gente sabe nomear o que a Marta fez. Você falou do enxoval, né? Ela tem produtos de recall que Exatamente, são gigantes. exatamente. E traz uma mulher interessante também para a chapa Boulos. Então, acho que vai ser... Mas tem uma contraposição que eu queria botar para você, uma provocação, que tem outros, por exemplo, analistas que falam assim, olha, a Marta não deve mudar ponteiro porque ela só identifica mais com a esquerda. Quer dizer, ela não aponta para o centro na candidatura do Boulos. Como é que você responderia isso? Olha, eu acho que o Boulos, né, eu acho que está colocado, né? Eu acho que a gente continua no campo azul e no campo vermelho, né? Na cidade de São Paulo. Eu não acho que a gente vai votar de outro jeito. E, de fato, eles são uma chapa de esquerda versus uma chapa de direita, se a gente for falar, né? Se a gente quiser colocar nessas caixinhas. Eu acho que o que a Marta traz é isso, é a experiência e o que mostrar, né? Quer dizer, eu acho que ela traz uma outra coisa para a comunicação, né? A gente sempre fala que vice não traz voto, né? Vice pode atrapalhar, vice não ajuda, né? Tem essas máximas. Mas eu acho que no caso dela, ela vai sim ajudar exatamente porque ela... eles são complementares. Eu acho que isso é muito importante numa chapa, né? É você ser complementar, né? Você trazer um outro tipo de voto, uma outra visão, e eu acho que nisso eles foram felizes, e a gente ainda não tem os vícios dos outros candidatos, também por isso que a gente não está comentando. Sim. Tá? Aproveitando que você está falando do PT, voltando para o Brasil, aí, olhando nacionalmente, o PT ainda não divulgou uma meta de prefeituras que pretende atingir, mas o presidente Lula tem dito várias em on e também em off. A gente teve uma matéria do nosso repórter especial em Brasília, Antônio Timóteo, que mostrou que o governo ele vê essa eleição como uma possibilidade de derrotar, aí, colocar em aspas, o bolsonarismo e abrir um caminho aí para 2026, essa reeleição. Como que você vê o PT, depois de 2 eleições municipais que teve resultados pífios, né, para um partido do tamanho do PT, como que você vê que o PT chega nessa eleição agora voltando à presidência? O que a gente pode esperar? Vou dar uma de tiririca, pior que tá, não fica para o PT nas prefeituras, né? Qualquer coisa que ele faça vai melhorar, mas eu não vejo o PT com essa capacidade tão grande de eleger prefeitos, né? Ele não é um partido que tem essa tradição aí nos municípios, né? Pelo menos até aqui. Acho que vai ter um esforço ali, acho que todo governante, todo partido, ele tem que ter aí uma expectativa de poder, né? Então ele tem que animar ali a sua turma a sair, mas eu não acho que esse vai ser, né? Eu acho que a gente tem visto aí muitos candidatos aí, como eu falei, né, de próprio São Paulo, muito centrão, né? Muito centrão. Uhum. Né? Se olhar aí tem bastante Sim. um perfil centrão, um perfil ali de administrador, de politicão, enfim, né? Eu acho que Você falou, né? Vai ser a eleição de novo da política, né? Em alguma medida. eu vejo como a eleição da política, vejo bastante. E reeleição, por exemplo, se olhar o Rio de Janeiro. Eduardo Paes, super bem avaliado, né? Super bem avaliado. Para mim, a eleição do Rio de Janeiro é um passeio, né? Não tem muito o que acontecer, né? E ele tem uma identificação muito grande com a cidade, Sim. o Eduardo, né? Quer dizer, ele tem essa coisa do amor pelo Rio de Janeiro, a presença, etc. Então, muito difícil tirar um prefeito como esse, né? Acho que é uma luta em glória, né? A eleição tem que ter eleição, o povo que decide, tem que votar. Não estou falando aqui que a eleição acabou, Sim, mas, claro. enfim, pela análise que a gente faz ali, por exemplo, né? Que é uma cidade muito importante, né? No sul mesmo, você tem ali Curitiba, que é bem aberto. Curitiba acho que vai ser uma eleição que pode ser interessante, porque o candidato do prefeito, que é o Rafael Greca, que acaba o segundo termo dele, o Eduardo Slaviero, né, Pimentel, neto do Paulo Pimentel, que foi um governador importante, enfim, uma pessoa...
Ele é desconhecido ainda, mas eu não vejo problema dele ficar conhecido durante a eleição, mas você tem ali o Dallagnol, né, o Deltan Dallagnol, que sempre está ameaçando virar candidato. E aí a eleição pode ter uma mudança. Super conhecido. Aí sim vem com aquela visão de Lava Jato, que na República de Curitiba faz diferença. Faz diferença, então pode ser, mas eu vejo assim, na maioria das capitais, um cenário bastante... por exemplo, João Campos, né? 80 e tantos % de aprovação. De aprovação, sendo que a última eleição, né, quando ele ganhou da Marília Reis, foi uma das eleições mais emocionantes daquele ano, né? Assim, uma briga ali de primos, né? Ela do PT, né? Ela do PT, enfim, uma coisa importantíssima. Ele ganhou, hoje está com uma aprovação gigantesca, quer dizer, esse espaço já se fechou, né? Interessante. Então, enfim, algumas capitais aí que... Alagoas também, né, em Maceió, vai ter uma eleição interessante, que também tem um palco nacional muito em função da disputa do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do senador, né, dos clãs políticos, do senador Renan Calheiros e do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Exatamente. O que você vê por ali também? Ali eu acho que a gente vai ver isso em muitos estados, né? Quer dizer, a gente vê as lideranças políticas vendo como muito importantes as eleições municipais, porque para elas, assim, para uma eleição de deputado, por exemplo, ou de senador, faz toda a diferença essa base, né? Então, essa semana, por exemplo, Brasília deve estar vazia, eu imagino, porque como é a última semana da janela partidária de filiação, e um vai roubando do outro, né? Principalmente você vê lá para cima, tal, um vai roubando a filiação do outro. Está acertado com um candidato a prefeito que ele vem para o seu partido, quando você vê ele foi para outro, né? Candidatos a vereador, é uma briga ali de chão de fábrica gigantesca, né? E acho que Alagoas tem esse fenômeno que é uma briga que, enfim, de grupo político nacional, com muita importância, mas que acaba entrando ali na disputa regional mesmo. Nacional quase, né? Exatamente, fica uma coisa tipo nacional mesmo, né? Fica uma coisa maior, né? Natal é o girão, né? Sim. Então também pode ser que, né, também é onde não tem reeleição, né? Não tem, o prefeito já terminou, são seis cidades, né? Porque Brasília não tem, o Distrito Federal não tem campanha municipal, né? É verdade. Então, eu falei 27 capitais, são 27 capitais. São seis capitais ali. E depois você tem muitas cidades importantes, né? Você tem cidades importantes aí no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, todos os estados que também têm a sua importância. E no momento que a gente começar, a gente vai ter, eu queria contar aqui que a gente vai ter um agregador, né? Que legal. A gente vai ter um agregador aí, de novo, uma parceria aí da Exame com o IDEA. A gente vai começar a trazer os números, só para explicar o que é o agregador, né? O agregador, a gente usa de um algoritmo para harmonizar as curvas das diferentes pesquisas dos diferentes institutos. O que a gente usa é de um professor da Carolina do Norte, a gente já usou em outras eleições, mas a gente precisa de um volume de pesquisa para começar a ter resultado. Eu preciso, por exemplo, de 15 rodadas de pesquisa dos diferentes institutos para começar a ter. Por enquanto, em São Paulo, por exemplo, a gente já teve 5 rodadas aí, que são Datafolha, Paraná Pesquisa, e mais um. Teve Atlas Intel, teve Quest, também genial, e teve a Big Data, né? Real Time Big Data. O Real Time Big Data, exatamente. Então a gente já consegue tentar ver uma tendênciazinha, né? A gente vê aí o prefeito melhorando um pouco a sua avaliação, melhorando um pouco a sua intenção de voto, mas nada. Mas a gente vai ter esse agregador. E aí a gente vai poder estudar bastante essas mudanças aí de humor do eleitor, em que momento o eleitor vai realmente se conectar com a eleição, e sobre os temas, né? Assim, aquela pergunta que você me fez sobre o que é a eleição. Nas pesquisas internas que eu tenho até aqui, a gente tem visto que quando você é muito curioso, na eleição de 2022, segurança pública foi um tema que desapareceu da eleição. Ninguém discutiu, né? Quando em 2018, né, quando o Bolsonaro veio, segurança pública foi fundamental. Segurança pública só não foi discutido na última eleição, um problema que, não que o problema tenha desaparecido, mas desapareceu na prioridade da opinião pública.
Se eu te falasse há um ano, eu te diria segurança pública não é um tema. Hoje eu te digo segurança pública é o principal tema em todas as cidades. Que legal. Quase. Segurança pública voltou por vários motivos. Que legal a análise, gente, pelo Isso. amor de Deus. Não o fato de ser... Não, mas é porque o que a gente detectou, a mesmíssima tendência em conversando com diversas lideranças políticas que vêm aqui nos visitar, que fazem entrevistas com a gente, todos apontando que a segurança pública, e acho que foi a Quest, né, que mostrou que o Lula teve um crescimento de 15 pontos percentuais na desaprovação com o Lula em relação à segurança pública. Quer dizer, ele nem tem nada a ver com isso. E os próprios prefeitos também não cuidam das PMs, né? Eles têm outra atribuição, mas isso vai ser um tema central. Vai, então a gente vai ver muita gente da área de segurança que pode ser que surfe de novo. Né, como o pessoal da área médica na campanha de 20, foi muito, Claro, né, sim. muitas enfermeiras, médicos se elegeram. Agora eu acho que também gente que é da segurança ou que tem soluções para a segurança, apesar do que o Luciano falou, segurança pública não é um uma tema atribuição, municipal. Não é um tema que é de eleição municipal. Mas o que aconteceu do ano passado para cá? Acho que várias questões, né? Acho que tiveram questões em São Paulo que agendaram esse problema na sociedade, né? A começar ali por Cracolândia, o tema de Santos. Então, isso ficou, né? Quando a gente fala agendou o problema na sociedade, é que vai para a TV, vai para a discussão e as pessoas passam a se preocupar mesmo se elas não estiverem sendo diretamente afetadas, impactados por aquele assunto. Aí a gente teve a Bahia, né, que foi muito importante, e aí na Bahia eu junto com uma certa incapacidade dos governos de esquerda, né, e aí a gente entra no governo Lula, de lidar com essa questão da segurança na visão da opinião pública. Não estou falando que é incapacidade de lidar, mas na visão da opinião pública. Por quê? Quando um governante, um candidato de direita fala bandido bom é bandido morto, é uma coisa que as pessoas entendem. Sim. Eu não estou aqui julgando o valor de se é certo ou se é errado, mas a pessoa entende, fala, ele tem uma solução, ele vai matar os bandidos. Quando você entra em direitos humanos, a pessoa fala, ele não vai resolver meu problema. Então, acho que a somatória né, de todas essas questões, aí teve Rio de Janeiro, aquele incêndio aos ônibus, enfim, né? Sim. Rio de Janeiro que tem esses picos, né, de ações, segurança pública virou um problema. Agora, quando eu pergunto qual é o primeiro problema, então é segurança pública. Perfeito. Mas quando eu pergunto o segundo e o terceiro, a gente já passa para questões muito da cidade. Então, transporte público é um problemaço, né? É um problema que o Brasil não consegue resolver e que vai ser cobrado dos candidatos. Limpeza pública, todas as questões de zeladoria entram. Interessante. Né? Então, por isso que eu digo que acaba aqui a eleição, quando você pergunta para o eleitor qual é o problema da cidade, o que ele quer ver resolvido, exceto segurança pública, ele tem uma capacidade muito grande de apontar o que ele gostaria de ser resolvido. E mesmo quando a gente pergunta se segurança pública é um problema do município, o eleitor também é capaz de dizer que não é. Sim. Né? Então, é por isso que eu acho que segurança vai ser um tema, não tem como. Vão ter que se posicionar a respeito do tema Exatamente, ao longo da campanha, vão né? ter que se posicionar a respeito do tema. E aí, voltando para São Paulo, a gente falou bastante do Boulos e da Marta, né? E aí, talvez tentando mergulhar um pouco na candidatura do Ricardo Nunes, o incumbente, o que você vê de desafio para ele e de oportunidade, né? Acho que de oportunidade fica claro que ele tem a máquina, mas o que são os grandes desafios dele que ele tem que melhorar? Olha, é conhecimento e avaliação, né? E acho que para o incumbente em geral, a campanha é a grande oportunidade de divulgar os seus feitos, não é? Porque é onde ele pode mostrar o que ele fez. Então, ele vai ter essa grande oportunidade que vai ser a campanha para ele dizer o que fez e quem ele é. As pessoas vão dizer, então tá, esse é o prefeito, muito prazer, né? Perdão da brincadeira, mas é porque, de fato, ele tem um nível de desconhecimento muito alto a essa altura. E de mostrar, eu acho que o principal desafio de uma candidatura dessas é de tempo, né? Quer dizer, se esse tempo da campanha oficial vai ser o suficiente para que ele faça as duas coisas, ou seja, se tornar conhecido e, especialmente, melhorar a avaliação dele, porque ela tem subido muito devagar, né? Então, assim, nos últimos tempos, ele aproveitou um pouco, fez muita obra e tal, mas não subiu
enfim, num ritmo, né? Se a gente for comparar aí, por exemplo, a eleição do Bolsonaro, o Bolsonaro vinha subindo, né? Se a eleição durasse mais, era capaz de ele ganhar a eleição. Sim. Né? E a Foi uma gente, margem. não, e a gente Percebe. falava disso, é uma questão de ritmo, né? É de ritmo, você não consegue ganhar tanto voto por dia quanto é necessário, porque, veja, eleição é jogo de vôlei, não é jogo de tênis, né? A eleição tem dia para acabar, você não fica jogando lá para sempre até ver quem ganhou, né? Uma hora o jogo acaba, né? E o dia da eleição é o dia da eleição que o jogo acaba. Então, qual é o ritmo para isso acontecer? Mas, assim, eu acho que o uso da máquina ainda tem um peso muito importante, muito importante. E, Sila, vendo que você comentou que em alguns casos o vice mais atrapalha do que ajuda, né? Você acha que no caso do Nunes, especificamente, está se discutindo nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nomes ligados à segurança pública, até por se identificar que esse é o tema. Como apesar da gente conversar que a análise apontar que não 100% o apoio do Bolsonaro pode atrapalhar ou ajudá-lo, mas um vice talvez muito bolsonarista, ele pode atrapalhar essa crescente, uma possível crescente do Nunes? Eu não acho que atrapalharia nesse nível, né? Acho que as pessoas não olham, quando eu falo atrapalhar, é muito mais no sentido de ter alguma irregularidade, sabe? Às vezes vem à tona e às vezes eu já vi muita campanha pegar um vice de última hora que acontece nas negociações, sabe? Você vai negociando, então é fulano. Não sabe quem é, aí o cara tem uma ficha corrida. E aí vira notícia negativa por semana. E aí você tem que começar a administrar aquele negócio, enfim, né? É mais nesse sentido. Eu acho que o grande dilema aí do Nunes está sendo esse, o quanto que ele fica bolsonarista ou não, até pelo próprio exemplo do Tarcísio, né? O Tarcísio, evidentemente, que foi eleito por essa, né? Por ser um candidato do Bolsonaro em São Paulo. Evidentemente que era uma eleição casada, você votava junto, era outra, né? Agora, o Bolsonaro dá uma ameaçada de vez em quando, né? Fala, se você fizer isso, não vou te apoiar. Então, acho que ele fica nesse dilema ali, mas eu acho que assim, eu acho que o eleitor percebe muito quando você é uma coisa e você finge ser outra, né? Então, se ele de fato é o candidato do lado do Bolsonaro, abraça o Bolsonaro de alguma forma, né? Como o Boulos abraça o Lula, quer dizer, não dá para você ser mais ou menos, né? Acho que tem muita gente que gostaria disso, né? Interessante. Eu tenho o apoio do Bolsonaro, mas eu não sou assim. Não. Especialmente com figuras como essa, né? Como Lula e Bolsonaro, não tem muito meio termo nessa aproximação, né? Exatamente. Eu acho que Bolsonaro hoje é quase que mais uma ideia do que uma pessoa, né? Quer dizer, Bolsonaro é um lado, né, disso, né? Então, é evidente que essa rejeição ao Boulos, ela é muito ligada a isso, né? Que a rejeição é uma rejeição diferente do antipetismo, mas eu diria que ela tem uma base que se comunica com né? Porque rejeição é um sentimento, não é só um racional, né? É um sentimento. Quando você olha para o antipetismo, ele é um sentimento. A pessoa não consegue olhar para o PT, não consegue discutir o Lula, né? É uma coisa assim que foge da razão, né? Foge da razão, né? Então, eu acho que hoje esse eleitor que é antipetista e que é anti-Boulos, né? Ele, evidentemente, que ele, entre uma coisa e a outra, ele vai ficar com esse outro lado, né? Então, portanto, acho que precisa ter lado nas coisas, né? E antes da gente terminar, só aproveitando que eu fiz a pergunta do PT na eleição, né? A gente está conversando que vai ser uma eleição política. André, antes de você sair de São Paulo, eu posso só fazer uma pergunta? Pode. É porque ainda em São Paulo, ainda no campo dos vices, tem um outro vice que pode ser muito interessante, que é o da Atena. Atena com a Tabata. Com a Tabata. Gente, olha, depois eu volto, desculpa. Tá bom. Eu acho que mais difícil do que se vocês tivessem me perguntado quem ganha a eleição é da Atena, será candidato? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Porque é uma figura que mudaria a campanha dela. Mudaria, mas quantas vezes ele disse que seria candidato e desistiu, né? Sim. Então, eu não aposto, eu não coloco minhas fichas em Datena por aprendizado, né? Então, agora seria uma figura que, enfim, que teria uma capacidade, mas eu acho que ele não resolve essa questão da Tabata de ter turma, que eu falei, sabe? De representar um grupo, porque... enfim, é uma figura também isolada, dele mesmo, né? Isolada. Então, acho que ele não resolve essa questão aí, olhando do ponto de vista de
comunicação política dos desafios que a Tabata tem. Perfeito. Agora, na segurança vai ser uma alegria, né? Exatamente. Cidade alertíssima. Cidade vai ficar alerta de um jeito que nunca ficou. O PL, diferente do PT, ele colocou o número de a intenção é que 5 vezes mais do que elegeu em 2020, né? Agora com verba, com o Bolsonaro. Como que você vê? Você acha que, assim como o PT, vai ter essa dificuldade exatamente por as pessoas discutirem os problemas? Ou o PL pode aí surfar nessa onda, principalmente por ter verba para fazer campanha? Eu acho que vai botar muito dinheiro para fazer campanha, né? E acho que para o PL é muito importante. Acho que eles já estavam com essa prioridade. Eu vejo eles trabalhando para isso, sim. Acho que vai ter essa cabeça, até porque já tinha essa cabeça, né? Que é isso que a gente estava falando de centrão e tal, né? E especialmente nos municípios, né? Aí vamos sair das capitais, né? É muito importante ter lideranças aí nos municípios, ter vereadores. Isso faz a base da eleição que vem para frente, porque os vereadores, os prefeitos, eles são, como a gente falou, fundamentais para a eleição de deputado. E assim, a unidade de sucesso de um partido hoje é ter deputado, é isso. O KPI de partido hoje é deputado, porque se você tem mais deputados, você tem mais fundo eleitoral. Então, é muito mais importante você ter deputado que ter presidente da República, gente. Isso acho que é importante a gente trazer isso para as pessoas, né? Porque não mais tá claro, importante. Porque, assim, você tem o fundo eleitoral é baseado na sua bancada de deputados federais. E é sobre a maior isso. bancada do PL hoje. Né? Exato. E é sobre isso. Se você tem presidente, você tem governador, você pode ter o que você quiser. Você não tem mais fundo eleitoral. Você tem fundo eleitoral conforme o tamanho da sua bancada de deputado federal, não é de senador também. Então, fazer deputado é muito importante. E os prefeitos são fundamentais nessa eleição de deputado. Então, vereadores também, o que a gente chama da base, Sim, né? Então, acho que o PL tem super profissional nisso. Desde que começou essa questão do fundo eleitoral, eles são, assim, tipo, líderes de mercado. Porque até quem está assistindo a gente, vereador é o que bota uma plaquinha lá, coloquei o... pracinha, agradeço a comunidade. Então é a pessoa que mostra ali o que está fazendo. Mas o vereador é o que tem, né? É muito difícil. Você sabe que a eleição de vereador é uma das mais difíceis que existem, né? As pessoas acham que não, começa ali por vereador. Não, vereador, porque o vereador não é um voto distrital, né? Mas é um voto muito regionalizado. É um voto, o cara é dono de uma região ali, né? Então, Só que o nosso regime não é distrital. Não é distrital. Mas eu digo assim, é difícil você entrar numa área que não é sua. Sim, vai lá claro. fazer campanha na área do outro para você ver o que acontece. Não entra, né? Então, você pode ver que o nível de reeleição de vereador é muito alto. O cara fica sendo vereador muito tempo. Sim. Né? Porque ele, exatamente por conta disso que você falou, ele leva benefícios que a população enxerga, né? Ele leva ali a ponte, ele leva a escola, ele leva isso, leva aquilo, né? Que não é exatamente ele que leva o tempo inteiro, mas é ele que está lá, né? O deputado, ele fica lá longe, né? Nunca mais ninguém vê, tanto é que as pessoas esquecem quem votaram para deputado. Vereador, quem está aqui em determinadas regiões da cidade também esquece, mas na periferia o cara sabe quem é o vereador dele, porque ele comparece, ele está ali, ele está atuante, né? Então, é um político muito importante para as eleições que vêm depois. E no caso de vereador, são quase 500 mil candidatos. É muita gente. Eu nem quis entrar nessa história porque é muito difícil de analisar. O que você, olhando assim, o que você daria em termos de análise para essa eleição de vereador? Olha, eu acho que é uma eleição de continuidade. Eu não vejo renovação em campanha para vereador, até porque essa campanha, até por não ser voto distrital, né, pelo nosso sistema de votação, a pessoa resolve quem vai votar num dia antes, né? A pessoa está na fila da votação e não sabe para quem vai votar, e ela vai votar para o mais conhecido, para o que mais trabalhou ali, para o que teve maior capacidade de chegar lá, né? Então, é muito difícil uma campanha de vereador e muito difícil renovar nessa área. Eu acho bastante difícil. E você não discute projeto de cidade com o vereador. Como você não tem o voto distrital, o vereador se compromete com o quê? Né? Quem que sabe o que o vereador pensa, o que ele vai fazer, nem sabe, né?
Então, e é uma pena, porque é muito importante. Por exemplo, o zoneamento da cidade, Muitas Sim. questões muitas essenciais. questões essenciais São são decididos. discutidas na Câmara de Vereadores. Quer dizer, é um poder muito importante, né? E que não se dá a devida atenção, ao meu ver, enfim, por conta do nosso sistema eleitoral e outras coisinhas mais. Olha, para o nosso primeiro programa, a gente já navegou por muitos temas. Queria agradecer o Luciano, agradecer a Sila. Voltaremos no próximo programa e agradecer a você que acompanhou. Na próxima semana, teremos uma entrevista com o pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos aqui no estúdio da Exame, no dia 2, às 10 horas da manhã. Aguardo você.